Oi, gente. Vamos agora à resolução da nossa terceira atividade avaliativa do primeiro bimestre. Então, determinar a área lateral de um cilindro reto de 30 π centímetros quadrados de área total, sendo o raio da base 3/2 da medida da altura do cilindro. Então, o que o exercício deu de informação para nós? Que a área total do cilindro é 30 π centímetros quadrados e que o raio da base é 3/2 da altura. Então, vamos usar essas informações. O que é a área total de um cilindro? A área total de um cilindro é 2 vezes a área da base, que é πr ao quadrado. Então, é 2πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πr vezes h. O exercício falou para nós que isso é 30 π. Então, se eu coloco, por exemplo, 2πr em evidência do lado esquerdo da igualdade, vai ficar 2πr que multiplica r mais h é igual a 30 π. Posso simplificar π com π, esse 2 com esse 30, que aqui vai dar 15. Então, o que eu tenho é que r que multiplica r mais h é igual a 15. Então, agora vamos usar essa relação aqui e substituir r por 3/2 de h. Então, vai ficar 3/2 de h, que multiplica 3/2 de h mais h, é igual a 15. Resolvendo dentro do parênteses, vai ficar 3/2 de h, que multiplica, aqui dá 2 vezes h, 2h, mais 3h, 5h sobre 2, tirando o mínimo dentro do parênteses, é igual a 15. E aí, realizando essa multiplicação aqui, 3 vezes 5, 15h ao quadrado, sobre 2 vezes 2, 4, é igual a 15. Portanto, passando o 4 multiplicando para o outro lado, h ao quadrado é igual a 4, logo h é igual a 2. Então, se h é 2, o r é 3/2 de h, então o r é 3/2 vezes 2, que é 3. Então, o raio é 3. E o que o exercício quer é a área lateral do cilindro. A área lateral do cilindro é 2πr vezes h. Então, isso é 2π vezes o raio, que é 3, vezes a altura, que é 2. E isso dá 12π centímetros quadrados. Então, número 1, a área lateral do cilindro é 12π centímetros quadrados. Na número 2, se a gente aumenta o raio da base de um cilindro de 3 centímetros, a área lateral do novo cilindro torna-se igual à área total do primeiro. Determinar o volume do cilindro sendo 10 centímetros sua altura. Eu refiz o enunciado dessa questão porque deu um pouco de ambiguidade, mas a resolução é a mesma. Então, o que acontece? A gente tem um cilindro que tem um raio desconhecido, um raio R, e tem a altura H, que é 10 centímetros. O exercício fala pra gente. Vou chamar esse cilindro aqui de 1, primeiro cilindro. O que acontece é que se eu aumento o raio desse cilindro em 3 centímetros, então eu tenho um novo cilindro aqui, que o raio agora é R mais 3, vou chamar de cilindro 2, é tal que a área lateral do novo cilindro é igual à área total do primeiro. Então, ele não falou nada sobre a altura, não mexeu na altura. A altura continua sendo 10 centímetros. Então, o que é a área total do cilindro 1? A área total do cilindro é 2 vezes o raio, é 2 vezes a área da base, então é 2πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πr vezes h, que é 10 centímetros. Então, essa é a área total do primeiro cilindro. E o exercício falou que a área total do primeiro é igual à área lateral do segundo. A área lateral do segundo é 2π vezes o raio da base do segundo, o raio é R mais 3.
vezes H, que continua sendo 10. E ele disse que essas duas áreas são iguais. Então, vamos igualar isso. Eu tenho 2πr ao quadrado, mais aqui dá 20πr, é igual a 2π vezes r vezes 10, 20πr. 2π vezes 3 vezes 10, 60π. Então, a gente pode simplificar 20πr com 20πr. Então, o que que eu tenho? Portanto, 2πr ao quadrado é igual a 60π. Posso dividir por 2π dos dois lados, né? Segue que r ao quadrado é igual a 30. Portanto, r é raiz de 30 centímetros. O que o exercício quer é o volume do cilindro 1, do cilindro inicial. Então, o volume é πr ao quadrado vezes h, que é a área da base vezes a altura. Então, é π vezes raiz de 30 ao quadrado vezes a altura, que é 10. Então, é π vezes 30 vezes 10, que é 300π centímetros cúbicos. Esse é o volume do cilindro. Número 3, um prisma quadrangular regular e um cilindro circular reto têm a mesma altura e o mesmo volume. Então, vou desenhar aqui um cilindro e um prisma quadrangular. Então, é um prisma cuja base é um quadrado. O exercício disse que eles têm a mesma altura. Então, eu vou chamar essa altura aqui de H. É a mesma altura H do prisma. Vou dizer que o meu cilindro tem raio R e que meu prisma tem uma base quadrada cuja aresta mede L. Certo? Então, o exercício falou que o cilindro e o prisma têm o mesmo volume. Qual é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. E o volume do prisma também é a área da base vezes a altura. A base é um quadrado de lado L, então a base tem área L ao quadrado, vezes a altura H. As alturas são as mesmas, então a gente pode simplificar. Portanto, eu tenho que, por exemplo, sei lá, L é igual a raiz de π vezes R. Então, essa é a relação entre o raio do cilindro e a aresta da base do prisma. L é igual a raiz de π vezes R. Passei a raiz dos dois lados. O exercício falou também que a área lateral do prisma é 2 raiz de π sobre π. O que é a área lateral do prisma? O prisma, ele tem 4 faces retangulares, cujas dimensões são L e H. Então, a área lateral do prisma é 4LH. E o exercício falou que isso é 2 raiz de π sobre π. Se eu substituo o valor de L nessa igualdade, eu tenho que 4 raiz de π vezes R vezes H, substituir o L, é igual a 2 raiz de π sobre π. Portanto, eu posso simplificar aqui o raiz de π com raiz de π. Posso simplificar esse 2 com esse 4 aqui, fica valendo 2. Então, o que eu tenho? O que me sobrou? 2R vezes H é igual a 1 sobre π. Então, R é 1 sobre 2πH. Esse é o raio. O que eu quero calcular é a área lateral do cilindro. Qual é a área lateral do cilindro? A área lateral do cilindro é 2πr vezes H.
Então, é 2π. Quem é R? R é 1 sobre 2πh, vezes H. Então, fica 2πh sobre 2πh, que é igual a 1. Portanto, a área lateral do cilindro é 1 centímetro quadrado. Número 4. Um reservatório na forma de um cilindro reto possui como medidas internas altura igual a 9 e raio da base igual a 4. Então, a gente tem, desenhando aqui, um reservatório cilíndrico que tem raio da base igual a 4 e altura igual a 9 metros. O combustível contido no reservatório ocupa 5/8 da sua capacidade. Considere π igual a 3. Então, na letra A, qual a altura do combustível no reservatório? Vamos calcular o volume desse reservatório. O volume dele é πr ao quadrado vezes h. Então, ele mandou considerar π igual a 3, né? Então, é 3 vezes 4 ao quadrado vezes h, que é 9. Então, isso é 3 vezes 16 vezes 9. O volume é 432 metros cúbicos. E aí, o que acontece é que ele está ocupado em 5/8. Então, quando eu faço 5/8 vezes 432, isso dá 270 metros cúbicos. Então, tem 270 metros cúbicos de combustível dentro desse cilindro. Então, o que eu sei é que o volume que está ocupado, que eu vou chamar de VO, que é exatamente esses 270 metros cúbicos, é πr ao quadrado vezes uma altura h' que eu preciso descobrir. Qual é a altura em que está o combustível? Então, o raio não muda, π também é para a gente considerar igual a 3, né? Então, fica 3 vezes 16, que é r ao quadrado, vezes h. Isso é igual a 270 metros cúbicos. Vou tirar essa unidade, né? Isso é igual a 270. Então, h é 270 dividido por 3 vezes 16, que é 48. Então, h é 5,625 metros. Essa é a altura. Então, na letra A, a altura do nível do combustível o nível do combustível é 5,625 metros. Na letra B, se forem adicionados 2.400 litros de combustível, quantos centímetros se elevará o nível do reservatório? Então, 270 metros cúbicos equivalem a 270 mil litros. Basta a gente multiplicar por 1.000, porque 1 litro é 1 decímetro cúbico, né? Então, quando a gente faz 270 mil mais 2.400, que é o que adicionou na letra B, isso dá mais 2.400, dá 3, dá 2, dá 272.400 litros. Certo? Então, usando o mesmo raciocínio que a gente fez na letra A, eu tenho que o volume, que é 272.400 litros, é πr ao quadrado vezes h. Então, é π vezes r ao quadrado vezes um h agora que eu vou chamar de h duas linhas. Então, h duas linhas é 272.400 dividido por 48, e isso dá 5,675 metros. Então, quando ele estava com 270 mil litros, a altura era 5,625. Adicionou 2.400 litros, subiu para 5,675. Então,
A diferença na altura é 5,675 metros menos 5,625 metros, que é 0,05 metros, que são 5 centímetros. Então, na letra B, a resposta é 5 centímetros, o que varia na altura. E na letra C, eu quero saber qual a quantidade máxima de litros de combustível que pode ser despejada no reservatório sem que haja transbordamento. Então, a gente calculou lá em cima na letra A que o volume total do reservatório era 432 metros cúbicos. Então, o volume total é 432 mil litros. E, como estava ocupado 5/8, a gente viu que isso era 270 mil litros. A diferença entre esses volumes é exatamente o que eu posso despejar sem que transborde. Então, essa diferença é 162 mil litros. E essa é a resposta da letra C. E por fim, número 5, um cilindro de revolução de raio da base R e um semicilindro de revolução de raio da base Rzão são equivalentes, ou seja, têm o mesmo volume, e têm áreas laterais iguais. Quero calcular a relação entre R e R. Então, o que eu estou buscando é Rzinho sobre Rzão. Quero encontrar o que é isso. Então, olha só o que acontece. Eu tenho um cilindro que tem raio R e eu tenho um semicilindro que tem... O que é um semicilindro? Eu cortar esse cilindro no meio. Então, fica uma coisa desse tipo aqui, ó. É um trem desse tipo. E o raio desse semicilindro é Rzão. Então, eu vou chamar essa altura aqui de Hzinho e essa altura de Hzão. O que o exercício falou para nós? Então, vou chamar esse aqui de cilindro. Então, esse é cilindro e esse aqui é o semicilindro, para ficar mais fácil a gente indicar. O exercício falou para nós que eles têm o mesmo volume. O volume do cilindro é π Rzinho ao quadrado vezes H. O volume do semicilindro, lembrando, vai ser a mesma coisa, a mesma ideia. É a área da base vezes a altura. Só que a área da base agora, a base é só metade de uma circunferência. Então, a área que era πr ao quadrado é πrzão ao quadrado sobre 2, porque é metade da circunferência, vezes Hzão. Como eles são iguais, como VC é igual a VS, o que eu tenho? Que π Rzinho ao quadrado vezes Hzinho é π Rzão ao quadrado vezes Hzão dividido por 2. Então, posso simplificar aqui π com π, e aí a gente tem essa relação. Por exemplo, vamos isolar o Hzinho, sei lá. Então, eu tenho que Hzinho é Rzão ao quadrado vezes Hzão dividido por 2R ao quadrado. Passei esse R aqui dividindo. E o exercício falou para nós também que eles têm áreas laterais iguais. Então, qual é a área lateral do cilindro? A área lateral do cilindro é 2π Rzinho vezes H. E qual é a área lateral do semicilindro? A área lateral do semicilindro é a área desse retângulo aqui, que tem dimensões 2R e H. Então, é 2Rzão vezes H, mais metade da área lateral do cilindro de base Rzão. Então, é 2π Rzão vezes H dividido por 2. Então, isso é 2Rzão vezes H mais πRH. E aí, eu sei
que a área lateral do cilindro é igual à área lateral do semicilindro. Então, vamos igualar essas duas coisas. Então, eu tenho que 2πrzinho vezes h é igual a 2rh mais πr vezes h. Aqui em cima, a gente descobriu quem era hzinho, né? Hzinho era isso aqui. Então, vamos substituir. Então, vai ficar 2πrzinho que multiplica rzão ao quadrado h sobre 2r ao quadrado é igual a 2rh mais πrh. Então, eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Esse r corta com r ao quadrado. Então, vai ficar rzão ao quadrado vezes h vezes π, dividido por rzinho, é igual a 2. Vou colocar o RH em evidência. Então, vai ficar rzão h, que multiplica 2 mais π. Então, eu posso simplificar rzão ao quadrado com r e h com h. Então, o que sobrou para mim? Rzão sobre rzinho vezes π é igual a 2 mais π. Então, eu tenho que rzão sobre rzinho é 2 mais π dividido por π. Eu queria aqui em cima a relação inversa, né? Rzinho sobre rzão. Então, basta a gente inverter essa fração. Portanto, rzinho sobre rzão é π sobre 2 mais π. Pronto.